Fico muito feliz, e é o que eu mais gosto de fazer ultimamente, depois de 32 anos de vida pública decente, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas ultimamente eu ando com vontade de acrescentar a minha biografia, que eu nunca sequer respondi a um inquérito, nem que seja para ter sido absolvido. Volto a dizer, nem que seja, nada mais é do que a minha obrigação. Ser lembrado por estudantes, por jovens brasileiros, para refletir sobre o nosso país. E nós precisamos dramaticamente disso. Eu tenho uma vida partidária trágica, mas vou pegar aqui a última, mais recente. Eu ajudei a fundar o PSDB. Eu fui um dos organizadores. E, olha, acredite, era uma ideia maravilhosa, absolutamente generosa, enfim. E nós ganhamos todas. Eu ajudei a fazer o real, criamos um ambiente político de grande consenso no país, elegemos um príncipe acadêmico, cara descendo no Rio, não, eu estou falando da época, né? O cara aqui como é que chama a rua aí? Não, é da rua que tem. Maria Antônia, o cara da Maria Antônia, absolutamente fora de qualquer suspeita, menos na parte de reconhecimento de filhos, que também não é problema meu. Os meus eu reconheço. Isso tem a ver com uma série de questões. Mas, enfim, naquela data... mentira dele. Quem bancou o risco político do real foi Itamar Franco. Ele apenas, na hora que percebeu que ia ser uma coisa importante, ele, como um reles oportunista, pôs-se como candidato, sem ter colaborado em absolutamente nada com o real, porque nós é que montamos a equipe que foi feita. Nós, porque o Tasso Gereissati era o presidente nacional do PSDB, e nós estávamos preparando o Tasso Gereissati para ser o candidato a presidente da República, porque o Fernando Henrique não se elegeria mais sequer deputado federal em São Paulo naquela data. Ele, como inteligente que é, percebeu a oportunidade, traiu o Tasso, pôs-se como candidato e fez uma aliança com o PFL na época, e eu rompi. A partir daí, a minha vida começa a ser um pouco mais sofrida, sem queixas. Parece ser premissa do desenvolvimento, do êxito civilizatório, volto a dizer, por trás de uma institucionalidade a mais anárquica e variada possível, das línguas todas que repartem a humanidade, parece ser inviável o êxito civilizatório se por detrás dele não se encontre um alto nível de formação bruta de capital. Traduzindo fora do economês, um alto nível de poupança doméstica vinculada ao investimento. Abro uma exceção pela qualidade do auditório e mais ainda em homenagem aos mestres aqui presentes, para os Estados Unidos, que não tem poupança doméstica nenhuma, porém, e isso foi um tempo que eu me desafiei a explicar essa exceção, e estava no meu nariz, os americanos têm o dólar, e só eles têm o dólar, portanto, o conceito de poupança para eles não é o mesmo que para nós outros, porque a reserva brasileira é em dólar, a reserva da China é em dólar, o Brasil compra uma picanha do Uruguai, a nossa moeda é o real, a do Uruguai é o peso, e a gente tem que pagar eles em dólar. Portanto, fora o once for all norte-americano, nenhum país do mundo sustenta, ou historicamente, ou na geografia econômica contemporânea, desenvolvimento alto, se por detrás não se encontre esta premissa. Vou traduzir em mais miúdo ainda, em amor a um estudante cearense do 2º grau que entrou de penetra aqui, porque soube que o conterrâneo estava aqui. Quanto é que sobra, no fim do ano, de tudo que você produziu, entre o que você produziu e o que você come? Então, na China, por exemplo, você tem uma formação bruta de capital, ou seja, uma sobra para o investimento de superiores 42%, 43% do PIB chinês. Os chineses comem 57% do que produzem, sobra 43% para girar a traquitana no ano que vem. A Coreia do Sul, que é um experimento também, os dois são contemporâneos, está aí na faixa dos 40%. Mesmo a velha Europa, onde a infraestrutura praticamente está pacificada, já não há muita margem para ganhos de produtividade, de tanta sofisticação, mesmo a velha Europa não detém menos de 30% do PIB de formação bruta de capital. No Brasil, nós estamos ancorados em 14%, 15% do PIB de formação bruta de capital, historicamente. Não por acaso, com o Lula vai a 17%, a gente sente um certo conforto, com a Dilma já caiu para 14% de novo, nós estamos sentindo o peso. Então, formação bruta de capital e a assimetria brasileira em relação a essa questão estrutural. Segundo, valeu. Coordenação estratégica entre um governo empoderado, um empreendedor consensado com a estratégia que nós já tratamos e uma academia
ocupado em fazer as respostas. Porque isso também não é trivial. Quer dizer, por exemplo, na América do Norte é absolutamente instantânea essa coordenação, retórica à parte. Absolutamente retórica à parte, mas agora, na crise de 2008, enquanto a Europa, que desmontou seus mecanismos de coordenação, o Banco Central Europeu não tem sequer capacidade de interferir nas questões fiscais, que são umbilicalmente ligadas às questões monetárias do euro, nesse pedaço grande da Europa, que ainda está na vizinhança do problema, que vai chegar ainda na Itália, que aí já não dá o tostão alemão para resolver. E os americanos, retórica à parte, fizeram... Retórica à parte, não, é muito engraçado. Vocês já leram George Orwell, em 1984, ali o Big Brother, tinha também uma nova língua. Os americanos usam a nova língua quando querem. Eles fizeram um programa de estatização de amplos setores da economia alcançados pela crise de 2008 e chamaram de pré-privatização. Simples assim. E o contribuinte pagou 1 trilhão e 600 bilhões de dólares da anarquia produzida pela desregulação do meio financeiro americano na crise do subprime. Se quiser, a gente pode discutir isso também, porque o neoliberalismo é ideologia de quinta categoria vendido para o mundo como se fosse ciência boa. E nós ainda no Brasil ainda temos isso. Então, essa coordenação estratégica no Brasil nós perdemos. Perdemos e já tivemos no passado. Não importa, inclusive, volto a dizer a institucionalidade, embora nós somos democratas e amamos a democracia. Mas vamos aqui ainda falando de macroeconomia. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um país rural, 82% da população moravam no campo, e nós não tínhamos indústria de nada. O rudimento de indústria que o Brasil tinha era uma indústria pioneira de baixo valor agregado em têxteis, o Matarazzo aqui para cima, e aqui para baixo, e o Delmiro Gouveia lá para cima, no Nordeste, e a nossa economia era assentada na monocultura, do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima, e mais nada. Tem uma crônica de escândalo no governo Epitácio Pessoa, que fez uma importação de enxadas, pás, picaretas e foices para o IFOX, Instituto de Seca, na época de obras contra a seca, o DENOX de hoje, e foi um escândalo na época porque dava enxada para atravessar, mas o Brasil não produzia enxada, nem foice, nem facão, sob o ponto de vista industrial. Tudo esses rudimentos da agricultura básica eram artesanais. É neste cenário, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil faz uma coesão e monta um projeto inspirado num conjunto de ideias da CEPAL, que se convencionou chamar entre nós de nacional desenvolvimentismo. Botemos todos os defeitos possíveis, e há muitos graves, mas o mais grave é que ele não é reprodutível. E tem uma turma da esquerda brasileira que parou de ler, que pensa que o nacional desenvolvimentismo, ao modo década de 50, ainda é praticável. Não é. Embora determinada ferramentaria tem que ser limpa, tirada o mofo, tirada a coisa e trazida de volta para um arranjo inteligente, moderno, pós-moderno, de economia política, de projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Mas o fato, para não exagerar muito aqui consigo, é que o Brasil saiu do nada e virou a 15ª economia industrial do planeta. Em 3 décadas. Falar em fenômeno chinês, em tigres asiáticos, eles vão passar a gente agora. Mas não passaram ainda. O maior experimento de sofisticação, profundidade e velocidade em desenvolvimento industrial do mundo capitalista é brasileiro. O que já de nós, daí tinha uma lição, nós não temos defeito genético. O que houve é que, né, como sociedade, às vezes, há ciclos em que parece, mas não temos não. Né? Pelo contrário. O cultural primicial do êxito desenvolvimentista, que ainda é a introdução da minha fala, é investimento em gente. Pode ser crônico. As primeiras universidades europeias datam do século XII e do século XIII, como é o caso da Europa. Mas pode ser agudo. Por exemplo, o experimento coreano data de 30 anos. Uma reforma educacional que incrementou a jornada da criança na escola, selecionou currículos mais focados em matemática, porque era a opção deles, e eles resolveram, quando o Brasil já tinha potência para produzir 500 mil veículos por ano, a Coreia mandou uma missão ao Brasil para ver como é que um país periférico faz carro. Não fazia nenhum, 35 anos atrás. O Brasil teve uma veleidade eletroeletrônica até a ilusão de uma informática verde e amarela. Aí tivemos isso. Hoje se revela meio aberrante, mas já tivemos essa veleidade, porque a nossa distância entre nós e os americanos, ali pela década de 70, 80, era de 60, no padrão 100. No século XIX era 100,
Na década de 70 virou 60. Nós estamos quase querendo ir lá. Agora virou 110. Né? Bom, a assimetria aqui tem que ser indicado o investimento em gente e educação. A escolarização média brasileira, e melhorou muito nos últimos 10, 12 anos, mas a escolarização média brasileira ainda está por metade da escolarização média da Argentina. Eu não estou falando de Cuba, que tem o dobro, quase o triplo da escolarização brasileira. Cuba é mais pobre do que o Ceará. A matrícula de jovens de 18 a 25 anos na universidade no Brasil ainda não chega a 20%. Cuba é 47%. Só para vocês terem uma ideia concreta. Então, o investimento em gente não está decidido no Brasil ainda. Porque não é bem consciente. Você imagina que um idiota que vai para a Avenida Paulista pedir a volta dos militares é um cara que a gente tem que ter tolerância democrática, isso é um doente. Mas tem uma doença. Eu, pelo menos, penso isso. O cara que tem por ídolo intelectual, né, referência artística, como é que ele frota? Esse daí é doente. A gente não pode ter raiva de uma pessoa dessa, tem que achar o cara um caminho para um tratamento. Né, eu penso isso com todo respeito. Eu convivi com a direita muitos anos, convivo com a direita. Eu diria a vocês que eu fui muito amigo, insuspeitadamente, do Roberto Campos, que era um cara absolutamente interessante. Saímos juntos para fazer debate na Inglaterra, não sei aonde e tal. Eu tinha um maior cuidado. E aí agora peguei esses boboquinhas, como é o nome esse que você citou aí? Não, o outro. Esse daí. Né? Esse pode, né? É um negócio de cinema. É um negócio de cinema. Porque o pensamento liberal é muito instigante. Se eu fosse um lord inglês, vendo a emergência competitiva do Oriente, nos terceiros mercados e no mercado europeu, eu poria em debate a discussão da clave do custo do trabalho, do custo do welfare state, sobre a minha competitividade sistêmica. Se eu tivesse 1% de pobres, eu discutiria a questão de políticas sociais compensatórias, mas eu discutiria, né, porque há valores importantes, graves. Isso não é nada de liberalismo econômico, isso é pura ignorância, pura estupidez, pura e simples. Pura e simples. Falta de carinho em casa, é a minha tese. Ou dos pais, se for mais jovem, ou das namoradas. Né? E aí nós vimos para a conjuntura. Na conjuntura, nós temos um problema que é a lógica de impasse do presidencialismo. Nós imitamos os norte-americanos na Constituição de 1891 e replicamos aqui o presidencialismo. E o presidencialismo é, em si mesmo, uma institucionalidade de impasse. Ela, por definição, é de impasse. Por quê? Porque o órgão encarregado da sanidade dos negócios de Estado é o Executivo e o órgão encarregado do desenho institucional, que é premissa sine qua da sanidade institucional dos negócios de Estado, é monopólio de outro órgão. Se esses órgãos, eventualmente, entram em disfunção, o impasse está dado. Isso é por definição. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, houve paralisia da administração 3 vezes. 3 vezes. E lá tem 2 atenuantes que no Brasil são o inverso, são agravantes. Primeiro, a institucionalidade em vigor norte-americana, tem estudante de direito aqui também, é muito mais de direito consuetudinário do que positivo. Então, a Suprema Corte, os juízes vão julgando e vão adaptando a normativa central, né, tirando aquelas 10, 12, 15 cláusulas da Constituição de 1787, eles vão adaptando o resto. No Brasil, não, aqui é tudo positivado. E positivado de um jeito rígido, que é qual? O Constituinte diz assim, a Constituição é essa aqui, vão lá cumpri-la e não mexam nela, salvo consenso. Isso é preciso a gente ter clareza. Por exemplo, o marinismo de propor eleições gerais agora. Minha querida amiga Marina. Isto é muito charmoso, é bem da Marina. É muito dela. É extremamente charmoso. Mas, Houston, we have a problem. Para ter uma eleição geral agora, se não houver um golpe, uma ruptura, uma coisa, só tem um jeito. Propor emenda à Constituição. Para ela passar, ela tem que passar em 3/5 da Câmara, que é propriedade privada do Eduardo Cunha, que vai, inclusive, votar a favor do emenda para fazer o charme da Marina seguir prosperando entre os jovens incautos do Brasil e os velhos descuidados. Né? Eu já não posso ser nem uma coisa nem outra. Depois de passar por 3/5 em 2 sessões
Na Câmara, tem que passar por 3/5 em 2 sessões no Senado, presidido pelo Renan Calheiros. Isso desconstituiria o mandato de 27 governadores e mais 27 vezes Y deputados estaduais. E prefeitos, que esse ano até não seria tão grave, porque tem eleição para eles esse ano. Sabe quando é que isso passa no Brasil? Nunca. Nenhuma chance. Portanto, é um assinte a gente pôr isso em discussão, explorando essa angústia do nosso povo com a situação de golpe que nós estamos vivenciando. Pura e simplesmente, nós temos um problema. Então, na lógica de impasse, nos americanos, eles têm a atenuante da sua institucionalidade ser pacificada depois de uma guerra e de ser uma institucionalidade consuetudinária. E o outro e mais interessante atenuante da lógica de impasse é que eles têm uma ultrafederação. Então a Califórnia tem uma opinião mais arejada, a questão do aborto está resolvida. O Alabama tem uma cabeça mais conservadora, ou sei lá o quê, a corte lá diz que aborto é proibido. E os dois são estados da mesma federação, e pode mudar na Califórnia se o pulso de opinião mudar, e pode mudar no Alabama, porque é uma democracia de muita energia por conta dessa outra federação. Nós não temos isso no Brasil. Praticamente todo o nosso temário central está sob contestação. Eu não conheço, e estou aceitando voluntários para me contestar, quem defende o sistema tributário brasileiro hoje. Né? Mas nós temos aqui uma contradição final para explicar a lógica de impasse do presidencialismo. É que a institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E a representação que temos detém o monopólio de transformar a institucionalidade que lhe deu origem. Vou repetir, que é tão simples que é contundente. A institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E esta detém o monopólio de alterar essa institucionalidade. Então eu pergunto, por que essa institucionalidade, essa representação, vai mudar a institucionalidade que lhe deu origem? Vamos lá, na estrutura. A formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista das forças do acaso. Não é consequência do espontaneísmo individualista, do entrechoque concorrencial competitivo, como o mito neoliberal anuncia. A formação bruta de capital, ou a taxa de formação bruta de poupança doméstica de um país, é consequência de arranjos institucionais que a política, só ela, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Faz com pressa ou faz com lentidão. No caso brasileiro, está flagrante, na minha opinião, para a discussão, o que é que nós precisamos fazer. Nós precisamos consertar a equação do financiamento do Estado brasileiro pelos dois ângulos, pelo ângulo da receita e pelo ângulo da despesa. Portanto, a esquerda brasileira vai ter que ler, vai ter que voltar a ler agora que nós vamos para a oposição, se não tivermos o milagre de salvarmos o Brasil desse golpe, nós vamos para a oposição. E a população agora vai sofrer o pão que o diabo amassou, porque o consenso desconstitutivo da Dilma se dissolve no dia seguinte que ela perdeu o mandato. O eleitor frustrado do Aécio não se verá representado. Quem está preocupado com a crise econômica, aperte o cinto que a coisa vai piorar, e é muito, não é pouco não, e na direção do povo mais pobre do Brasil. E quem está preocupado com a decência no Brasil, durma com um barulho desse, que o vice-presidente da República, que assume em junho, é o Eduardo Cunha. Assume a presidência da República por ter o compromisso de abertura das Nações Unidas, e o Brasil, por tradição da Assembleia de 48, é quem abre a coisa. E o Michel Temer, na sua vaidade de safado, não vai deixar... não devia rir, não. Isso é um salafrário dos grandes. Conspirador, filho da puta. Me desculpe. O meu pessoal diz que eu tenho que ser more presidential. E no Brasil o povo detesta que o seu presidente seja como o povo é. Então o presidente não fala filho da puta, então me retira essa parte. Com muita vontade de repetir de novo. São dois movimentos que o Brasil precisa fazer. Pôr em generoso debate a questão previdenciária. Não porque a gente aceite passivamente que há um desequilíbrio na Previdência, mas porque a gente olha historicamente e a gente gosta de estudar números. Então, não pode um país que faz o que faz cortar benefício de ninguém, se a gente continua fazendo o que está fazendo. Mas vamos refrasear o problema e perguntar ao povo brasileiro: você prefere deixar para os seus filhos uma poupança ou uma dívida? Eu já fiz essa pergunta com institutos de pesquisa, dá 80% da população tem a cultura de deixar para o filho poupança e não dívida. Portanto, nós temos que colocar este tema da Previdência neste ângulo. E aqui temos uma questão. Quando nós organizamos o sistema brasileiro de Previdência, que era um sistema de repartição,
nós tínhamos uma sociedade dramaticamente jovem, em que o modo de trabalho com carteira assinada era o modo, vamos dizer, central. Todo mundo trabalhava na indústria com carteira assinada, etc, etc. Duas mudanças graves. A pirâmide etária era 6 pessoas ocupadas para pagar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida inferior a 60 anos. Funciona. O que aconteceu? Hoje nós não somos mais uma pirâmide etária, somos um botijão de gás etário. Essa é a expressão minha. Procurando uma figura que pareça com isso. Não sei nem se vocês usam botijão de gás aqui em São Paulo. Lá no Ceará a gente ainda usa botijão de gás que o caminhão passa vendendo. Aqui tem também. É só para ficar com a figura. Ou seja, poucas crianças, muitos gatões da meia-idade, como o modesto orador que vos fala, né? E já alguma quantidade expressiva e crescente de idosos fora do mercado de trabalho. E a expectativa de vida ascendeu positivamente para 73 anos. Hoje, então, na prática, nós temos 1,7 trabalhador ocupado para financiar a aposentadoria de um trabalhador com expectativa de vida de 73 anos. Então, por uma questão demográfica e uma urgência, porque essa janela demográfica vai fechar em 15 anos. Daqui 15 anos, nós tivemos 25, 30 anos para tratar desse assunto, e quanto mais jovem, medianamente, a sociedade é, menos doída e traumática é a solução do problema. Está aí a Europa. A Europa não tem saída. O desmonte do welfare state na Europa, que os políticos liberais estão querendo fazer, os neoliberais, ou os neoconvertidos do PSOE, ou do partido, enfim, dos partidos da esquerda moderada europeia, estão todos desmoralizados. Todos desmoralizados, porque não tem saída. A população não vai aceitar esse desmonte para você honrar um fluxo de financiamento ruinosamente implodido por especulação. Como é o caso dos bancos europeus na sequência da subprime nos Estados Unidos. Não vai aceitar. E aí os palácios na Europa viraram usina de destruição de liderança. Salva-se a Alemanha por atipias bastante especiais. E, de novo, não importa nada a retórica alemã, a Alemanha fez duas coisas absolutamente na oposição à retórica dominante. E foi com Helmut Kohl. Primeiro, unificou-se e superou todo o hiato de produtividade da Alemanha Oriental por inversões públicas, estatais, enquanto a conversa liberal valia para o mundo. Né? Fizeram isso, fizeram o seguinte, eles atraíram investimentos do Brasil de shopping center, pagando 30%, 40% do investimento, da inversão imobilizada naquela data, enquanto se fazia a retórica neoliberal, que o Estado não pode entrar, não sei o quê, papapá e tal. Enfim, salva a Alemanha, e a Inglaterra também por atipias, absolutamente, e pelo desmonte da Margaret Thatcher, esses dois vão escapando. Mas a Europa não tem saída. Portugal, Grécia, Irlanda, Espanha. A Espanha está com 42% dos jovens de 18 a 25 anos desempregados. E esse negócio de black bloc inventaram lá. Não, inventaram lá por quê? Porque todo o espectro político ideológico partidário foi ao poder e fracassou. Então o que resta é tocar fogo mesmo. Definitivamente não é o caso nosso, né, garotada? Nós temos aqui uma agenda para fazer antes de tocar fogo. Mas se às vezes na política não der certo, não façam isso. Não faço isso em casa, mas às vezes o tiranicídio é compreensível. Em 2013, a dona Dilma, meu amigo Guido Mantega, fizeram renúncias fiscais, que a professora Mariana mostrou aqui, da ordem de 84 bilhões de reais. E o Brasil tem 25 bilhões de dólares de déficit anual na balança comercial do setor de petróleo e gás. 25 vezes 4, para fazer uma conta rasa, dá 100. Só que ninguém faz refinaria em um ano. Estou falando da renúncia fiscal de um ano. Então, repare bem, nós exportamos petróleo bruto e importamos derivados refinados. E o buraco nesta conta é de 25 bilhões de dólares. Se eu pego 84 bilhões de reais, deixa eu arredondar para 100. 100 bilhões de reais, divido por 4, eu faço 3 refinarias e autossuficientizo o Brasil em importação de derivado de petróleo. Onde é que eu gasto isso? Fazendo favor para a Fiesp, para ela mandar depois roubar a propriedade intelectual do pato, né? Ou eu faço a formação bruta de capital? Aí o neokeynesianismo. Então, o keynesianismo mal lido, da petezada,
né? Lê o Keynes na paginazinha só da coisa, dá muito trabalho ler aquela letra pequena e tal. Vamos fazer renúncia fiscal, vamos expandir crédito, e não funcionou. Não funcionou por quê? Porque as expectativas e o caminho por onde a economia vai investir depende de expectativas e de consumo. Se eu faço esta inversão, em vez de renúncia fiscal, eu vou para os pontos, e a Mariana brilhantemente já tinha pontuado, a importância relativa de petróleo e gás na cadeia produtiva do investimento brasileiro, nós tínhamos ido por uma contraciclo estrutural, que ia ter efeito estrutural também no balanço de pagamentos do país. Por onde, então, vamos caminhar essa coordenação estratégica? É preciso ser lúcido. E eu estou propondo, sem querer ser dono da verdade, que, para começar, a pista por onde deveríamos caminhar deve ser o mapa dos nossos desequilíbrios. Quanto mais grave e explosivo potencialmente o desequilíbrio, me parece o mais prudente começarmos por ali. Então, eu não vou fazer favor a ninguém se eu eleger a cadeia de petróleo e gás como uma prioridade para eu fazer. E aqui eu tenho a ferramentaria, substituição de importações, compras governamentais. E, evidentemente, eu tenho que fazê-lo não em modos do década de 50, mas com um benchmark me estressando o tempo inteiro em todos os setores. Pois bem, quando nós fizemos o pré-sal, era $110 o barril. Hoje, o custo de produção de um barril de petróleo do pré-sal custa $41. Sabe quanto é que nós estamos vendendo? A 30. Então, nós temos um problema. Não adianta essas picaretas de Brasília ficarem inventando, botando defeito na Dilma, derrubando a Dilma, confrontar a democracia. No dia que esses canalhas assumirem, o preço do barril de petróleo continuará consistentemente com preço de produção, custo de produção mais caro do que o barril exportado. Isso é estratégico. Não vai mudar pelas próximas 2 décadas. Não importa a China. Não interessa a China. É o conjunto do mundo que não vai sair dessa crise, porque perdeu os mecanismos de coordenação estratégica com que se saiu da depressão de 29, com que se saiu no pós-guerra, no Plano Marshall, na reconstrução da Europa, na reconstrução do Japão, na CEPAL, com o Nacional Desenvolvimentismo na América Latina. Todos esses mecanismos foram desmoralizados ideologicamente e a política se desacelerou ou está desmoralizada como um ajuntamento de safados e pilantras, como, infelizmente, a nossa grande mídia nepotista ensina todo dia ao nosso povo. Não tem exceção, é todo mundo junto, igual na ladroeira. Terceira questão, escolhendo esses setores, eu falava do custo de produção da agricultura brasileira. 40% são importados. Eu pergunto qual é a explicação para o Brasil não ter uma fábrica de fertilizante nacional, uma fábrica de agrotóxico, uma fábrica de defensivo, uma fábrica de implementos agrícolas e export, não ter uma esmagadora nacional brasileira, nem que seja para produzir, ao invés da laranja, o suco de laranja. Nós não temos nem sequer uma esmagadora de soja no Brasil. Nada explica isso. Ou a mim não me consta que o Henry Ford era coreano. Como é que a Coreia do Sul saiu para fazer a indústria automobilística, eletroeletrônica desse jeito, se não foi por um caminho de substituição de importação? O complexo industrial da saúde, eu estou com isso tudo estudando e tal. O complexo industrial da saúde, minha gente, só a União Federal, e eu acredito, porque não há dados, eu acredito que isso pode multiplicar por 3. O complexo industrial da saúde, só a União Federal importa $17 bilhões esse ano. Eu consegui uma tese de mestrado de um rapaz muito brilhante lá da Fiocruz. Ele levantou a questão tecnológica, 76% dessa compra governamental estão com patente vencida. Que você, com o Instituto de Engenharia Reversa, lá no Vale do Ribeira, que é a região pobre de São Paulo, ou no extremo agreste do Pernambuco, ou lá no fundão da Amazônia, lá no Tabatinga, sempre com cuidado do benchmark, se atrava. Você pode fazer copiar, colar e produzir com compra governamental para distribuição para o SUS, que é uma encomenda que já está posta. Então, estou dando exemplos por uma pista, e aqui não é a eleição arbitrária de setores favorecidos da minha predileção. A proporção e o critério para vender para o conjunto da sociedade são os desequilíbrios. Quanto maior o desequilíbrio, mais consistente, inadiável, urgente uma política de superação desses desequilíbrios. O Brasil precisa incrementar o gasto per capita em educação, incrementar o gasto per capita em saúde, tem milhões de coisas para fazer, mas eu vou terminar propondo uma discussão sobre um novo paradigma pedagógico. A velha escola, que ainda hoje vige entre nós, considera um bom professor aquele que, sem consulta a nada, reproduz informações para um auditório atento.
E o bom aluno é aquele que, isolado, segregado e estressado, reproduz essas informações sem olhar para o lado. Eu não estou falando de violar a ética, porque se a ética é essa, é preciso que seja assim. Mas isso tudo é lixo. Por quê? Porque hoje em dia a informação está absolutamente disponível. O que nós precisamos agora é aprender a perguntar, não é mais a responder. É segregar informações postas, ver quais delas têm qualidade, associá-las e inovar criando uma informação nova. Isto exige outra escola, outro professor. Não é a bajulação corporativista que vai resolver e em nenhuma circunstância se pode pagar mal a professor. O impasse no Brasil não é assim só pelo presidencialismo. É que nós temos uma democracia muito verdinha e a gente não gosta nem de falar nisso. Porque é muito constrangedor a gente, às vezes, lembrar que somos uma democracia de cidadania muito precária. Então, por exemplo, se você perguntar hoje às maiorias populares, a Dilma está sendo caçada porque está enrolada até o gogó na Lava Jato. E o que diabo é a Lava Jato? Rapaz, é uma roubalheira geral. Roubaram, meteram o dinheiro aí, foi tudo. E sabe esse dinheiro que não está chegando para nós? Eles roubaram tudo. E a chefe é a Dilma. É um problema, inclusive, de neurolinguística. Não riam, porque é uma tragédia mesmo. Vocês, a professora aqui, domina algo ao redor de 7.000 palavras, 8.000 palavras os professores. Nossa gente domina, em média, 800 palavras. E a tragédia é que nossa capacidade de raciocínio em abstrato é limitada pela linguagem. Essa é a questão. Mas se você, como a Marina, deixa que eu chuto, deixa que eu faço, eu sou sério, e não sei o que e tal, troca pro Chico pro Manel, Rosa pro Maria, não sei o que e tal, vai lá, no dia seguinte a Globo acha uma corrupção que vai ter, gruda nela e diz, você não prometeu? Olha aí. Aí faz uma CPI e não sei o que e tal, e quem fez, que é o problema do PT. O mensalão atingiu gravemente o PT, não foi porque aquilo é uma novidade, é porque eles foram imitar o PSDB. Juro para vocês, quem operava o mensalão do Fernando Henrique chama-se Eliseu Padilha, que vai ser o primeiro-ministro do Michel Temer se ele consumar o golpe. O filme é velho, o filme é muito velho e os atores são os mesmos, por isso que não adianta alimentar a ilusão. Tá certo? Ele é que fazia o mensalão. Aí eles foram fazer igual. E foram fazer com requinte de batedor de carteira fazendo serviço de gangster. Que é o seguinte, o Daniel Dantas, vocês precisam saber disso. O Daniel Dantas, Santiagarra, Daniel Dantas tinha feito o serviço da sacanagem para dinheiro, para criar a VisaNet, que é privada juridicamente, mas é financiada 100% pelo Banco do Brasil. Contrataram um publicitário chamado Marcos Valério, que vinha de uma experiência de fazer esse serviço porco para os tucanos de Minas Gerais. E aí os petistas perseguindo Daniel Dantas procurou o Palocci e o Zé Disseu e ofereceu a solução mágica. Está aqui o pilantra do PSDB, ele faz para vocês igualzinho. Como em São Paulo só tem os dois, ele não vai ter problema nenhum. O PSDB jamais vai denunciar uma coisa que ele fez também. Aí eles, opa, crime perfeito. E deu no que deu. Né? E em qualquer circunstância, eu sustento comovidamente que a taxa de juros Selic brasileira, que é piso de todas as outras, não é só que ela indexa um terço da dívida, ela é piso para todas as outras, e o número de swap cambial, que é uma molecagem, que a delicadeza dela não explicou, é a seguinte, não é negócio de fiz um negócio, o nome disso é hedge, que você compra e paga um seguro para eventual desvalorização cambial. Swap cambial é uma molecagem muito pior. É assim, o mundo inteiro sabia que o real ia se desvalorizar quando passasse a eleição. O mundo inteiro sabia. Eu, que sou um ignorante, que escrevo para a Carta Capital, toda semana tinha lá no meu artigo, botando ou num post-script ou no meio do texto, que ia ter esse problema. E o mercado, são 5, 6, 8 operadores, 13, olhe lá, o mercado também sabia. Aí o mercado disse para o Banco Central, o dólar vai para R$4. O Banco Central diz assim, vai não, vai ficar em 2,30, 2,70. Vai sim. Aí o Banco Central diz, vai não. Aí disse, então vamos apostar? Vamos. Se der 4, eu te pago a diferença. Isto é que é swap cambial. Aí deu 110 bilhões de reais a brincadeira desses calhordas. Né? Infelizmente é isso. Sabe, 110 bilhões de reais foram agora, neste ano de 2015, né, num ano trágico para o país. Agora, a taxa de juros Selic, vou afirmar, para argumentar, que ela estava correta há 6 meses atrás, quando ela foi posta. 8 meses atrás, quando ela foi posta. Não estava. Por quê? Tem um tempinho, eu posso... Economista, ela. A inflação brasileira, ou a ilusão de ótica da inflação que nós temos aí,
não é uma inflação de demanda, definitivamente. Porque o que é inflação de demanda? Eu compro o dinheiro que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça. Se eu encarecer o crédito que eu tenho na praça, teoricamente, eu diminuo a demanda agregada e posso comprar só o que eu tenho no bolso. Para isto, eu tenho que dizer que a soma da demanda da minha renda com a soma da demanda do crédito que eu tenho, comprem mais do que a minha capacidade de produzir, gerando o que eles chamam de hiato de produto. Ora, ninguém sabe fora do livro o que é hiato de produto, a não ser eu, que fui ministro da Fazenda. O real deu 0 de inflação em julho e deu 3% de inflação em agosto. Por quê? Porque, como a inflação era um tributo muito pesado, imediatamente a população acha que aquilo é só para ganhar eleição, vai todo mundo ao mercado. Então, nós estamos trabalhando a 3 turnos, com 100% de capacidade instalada ocupados, e ainda assim haja desabastecimento em várias coisas. Isto é hiato de produto. Neste momento, o Brasil está com 34% da sua capacidade de produção parados. Então, nós não temos hiato de produto, não tem inflação de demanda a justificar. Essa inflação de custo. Por quê? Porque a nossa economia é extremamente sensível ao câmbio. Diretamente, porque nós não temos política industrial de comércio exterior, e aí compramos 80% da química fina do nosso remédio do estrangeiro. Se eu comprava 1 quilo de acetil salicílico para fazer melhoral, né? Para fazer melhoral novo, hein? Para fazer uma cibalena, né? Se eu compro uma tonelada a R$ 2,40, eu agora compro a R$ 4 por dólar, mesmo que ela custe $1 só, o preço do remédio vai subir. Se eu compro diesel, porque eu não tenho política de verticalização da produção aqui, o preço do ônibus vai subir. Lá vai 20 centavos, aí vocês vão brigar no meio da rua, o negócio dos 20 centavos, mas vai subir, porque o diesel subiu, percebe? Ou então vai desfinanciar o setor. Essa é a tragédia. E aí nós temos uma falsa inflação, que na verdade é uma mudança de patamar de preços relativos, once and for all, que eles resolveram enfrentar como se... Isso é mentira, Eles resolveram aumentar o cupom dos bancos, só isso. Certo? Só aumentar o cupom dos bancos. Imprudentes, porque neste galope o próximo ciclo de crise é uma crise dos bancos. É uma crise dos bancos. Então tem que desarmar a bomba. Mas para argumentar, se 14,25, 6 meses atrás, estava correto para uma inflação que se projetava a 11 a futuro, hoje esta taxa está subindo. Porque a inflação projetada há 12 meses, sobre a qual ela não incide sobre o passado, ela incide sobre o futuro, é próximo de 6. Olha, cavalice, nós estamos derrubando a democracia brasileira, derrubando um presidente da República, aprofundando uma depressão econômica, e o Banco Central ontem se reuniu e manteve a taxa de juros, ou seja, continua subindo a taxa de juros. Tem que desarmar isso. Como? Começa trazendo ela para um patamar. Se reduzir 2 pontos hoje, não acontece nada. Insulta os economistas onde for. Se reduzir 2 pontos a taxa de juros hoje, não os daqui da mesa, qualquer de banco, qualquer um de banco, o economista chama para fazer um debate aqui. Chama para ver. Eles se rendem, eles sabem que não é de demanda, que a inflação não é de demanda. E 14,25, se cair para 12,25, segue sendo consistentemente a maior e não acontece nada. Só que sabe quanto é que isso aqui sinaliza em reversão de expectativas sobre política fiscal? 140 bilhões de reais. Quando Fernando Henrique tomou posse, a dívida correspondia a 38% do PIB. E ela tinha sido constituída com correspondência, porque a dívida, teoricamente, é para corresponder a algum ativo, teoricamente. Então, nós tínhamos um ativo, que era o Brasil-Brás. Com esse 38% do PIB de dívida, nós fizemos a Petrobras, a Eletrobras, a Siderbras, a Telebrás, a Estradabrás, enfim, tudo Brás. E aí estava em 38%. O senhor Fernando Henrique, nesta brincadeirinha de brincar de neoliberalismo, não sei o que e tal, em 8 anos trouxe a dívida, isso demorou 500 anos, tá? Em 8 anos desta maluquice, o Fernando Henrique trouxe de 38% para 78% do PIB a dívida, tendo ainda desmobilizado 100 bilhões de dólares nas privatizações, né? E reduzido a taxa de investimento a menor da história desde a Segunda Guerra Mundial. Elas também estão sendo superadas. Enquanto o Brasil aqui da política, do Sudeste, fala em crise, etc., você tem também, como consequência desses últimos 12 anos, de uma inversão de tendências, etc., você tem que o Centro-Oeste já passou a renda per capita do Sudeste e do Sul. Sabiam? O Centro-Oeste continua sendo nosso sócio politicamente no discurso do pobre. Então, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, a gente vai usar a força política do Centro-Oeste. Mas a renda per capita do Centro-Oeste já passou a renda per capita do Sudeste e do Sul. Já é a região mais rica. Como tem baixa densidade demográfica, os problemas ali são mais de infraestrutura, mas você vai viajar, por exemplo, como eu conheço bem,
Lucas do Rio Verde, se você fechar os olhos, pensa que está na Califórnia. Todo mundo rico, né? No Nordeste, não, ainda é muito pobre, mas também a desigualdade está diminuindo aceleradamente. Eu fico, às vezes, me apaixono, chamei nome palavrão aqui, porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei, assim, o salário mínimo aqui em São Paulo paga 3 de cada 100 trabalhadores, 4, olha lá. No Nordeste paga 7 de cada 10. Se o salário mínimo a poder de compra valia $76 e passou a valer 320 num certo momento, explodiu a questão, o padrão de consumo dos meus irmãos lá. Quando havia uma seca contínua de 3 anos, como é que está acontecendo hoje, a história no Ceará que eu vi, eu tenho 58 anos de idade, eu vi, já político, secas em que a população a ela não restava outra alternativa a não ser invadir as cidades, ir nas feiras e saquear. Ou ocupar as grandes cidades em trajes em andrajos, humilhado com aquela mão calejada de trabalho, pedindo esmola e humilhado. Eu vi tudo isso, isso não existe mais. Então é muito fácil, em abstrato, um canalha, filho da puta, falar em reduzir o valor do salário mínimo, quando isto não é um objeto da vida das pessoas. Preciso rever o conceito de superávit e, em qualquer circunstância, porque eu não tenho um gráfico, se você fizer um gráfico, você passa um risco aqui, uma curva aqui, e faz assim, vamos plotar, eu já fiz isso, vamos plotar o gasto per capita de saúde no Brasil. Aqui está o padrão, nessa curva, aqui está o padrão dos países de renda média, como o Brasil. Isso já é um conceito perigoso, porque aqui nós temos distorções, por exemplo, pior concentração de renda do mundo, aquele primeiro quartil que a professora falava. Aqui você faz estatística, cabeça no forno, pé na geladeira, né, e a temperatura média na barriga tem de 6 graus, entendeu? Por isso que a Globo quase quebra. A Globo quebrou porque fez business plan de vender non-tradable, que é sinal de TV, tomando dinheiro emprestado no câmbio, naquela data. Portanto, ele não manipula, ele se engana, a intoxicação ideológica é mais grave. Né? Então, quando você fizer esse corte aqui, você tem gasto per capita em educação abaixo da média, gasto per capita em saúde abaixo da média, gasto per capita em defesa abaixo da média, e vai fazendo. Onde é que você vai encontrar no Brasil 2 gastos, um próximo da curva, mas já fora, e outro longe da curva, a ponto de não caber nem no gráfico. Esse daqui é Previdência, 70 bilhões de reais, e este fora do quadro, que fura o teto, 580 bilhões de reais de juro. Se você somar o que tem que rolar de principal, que nós não temos dinheiro para fazer, dá 1 trilhão com T de tapioca. E 200 bi. Então, vamos botar em perspectiva, se eu servir ao Brasil, vamos pôr em perspectiva tudo. Tudo mesmo. Não vai ficar uma receita sem ser criticada, não vai ficar uma despesa sem ser criticada. Generosa e aberta e transparentemente. E aí vai ficando evidente, sabe? Se você botar luz, todo mundo vai ver. Onde é que eu vou cortar, cara? Eu vou cortar no Bolsa Família, que gasta 15 bilhões de reais para atender 60 milhões de pessoas. Com 3 refeições, cara. Isso é comida. Cortou, o cara passa fome. Cacete! Não é possível. E cortaram agora no orçamento da dona Dilma. E a gente fica ababacado. Não é possível. É isso que está vindo para cima do Brasil. E vai entregar 570 bilhões de reais para meia dúzia de rentistas. 10 mil famílias são destinatário final. Trata-se disso. Se você assistir um tatu em cima de um toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. Isso está aí para atender a quem manda no Brasil. Como o senhor imagina um possível governo Temer? Olha, eu nem sequer consigo rir, porque o que eu estou vendo é um itinerário de insensatez que está levando o Brasil para uma tragédia das grandes, não é das pequenas. E pior, eu temo, não estou afirmando que vai acontecer, eu temo pela introdução da violência nos nossos costumes e temo pela instabilidade dos próximos governos nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos. Vou lutar muito até o fim para que isso não aconteça. Por quê? Porque eu não sou um neutro observador da cena nacional e pouco importa para mim as consequências do meu gesto. Como eu estou convencido disto, eu acho que a história será absolutamente implacável com quem se omitiu ou tomou esse bonde.